Agora, essa decisão de agora me parece acertada, do ponto de vista formal. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral ela tem a prerrogativa de se estabelecer determinadas proibições no sentido de levar artefatos, armamentos ou qualquer outro elemento no espaço dos colégios eleitorais, dos locais de votação, numa circunferência de até 100 metros. Então, do ponto de vista formal, pelo menos, eu entendo que agora a Justiça Eleitoral acertou. Ah, acertou? Mas você falou que não cabe a ela esse tema? Não cabe. Volto a falar, na questão anterior. A questão anterior, o que era? Era se fazer. O ministro Alexandre de Moraes chamou representantes das 27 polícias militares para que as polícias militares editassem um decreto, uma resolução proibindo que as pessoas saíssem armadas. Isso daí seria ilegal. Agora, a Justiça Eleitoral tratar do local de votação e do entorno do local de votação, eles proibiram ela está no que seu saiam programa. armadas. Se alguém for pego com arma... No texto que ficou aprovado, tinha de fato essa discussão, Carla, mas no texto que ficou aprovado, até porque seguramente foi muito bem alertado sobre isso, sobre estar extrapolando os limites. Acabou ficando essa posição dentro do quadrado que cabe ao TSE, que é nos colégios, nos locais de votação e no entorno, nos 100 metros. Então por que proibiu 48 horas antes e 24 horas depois? Aí não é no local de votação? É no local de votação, mas a proibição ela vem no sentido de se colocar uma bomba no local de votação, por exemplo. Mas então, isso não é óbvio, mas vem no mesmo sentido de uma legislação que já existe, que você não pode prender ninguém em flagrante. Já existe uma legislação também desse tipo. No mesmo critério, no né? mesmo 48 critério. Horas antes. Embora também eu concordo com o Cristiano nesse sentido, é Cristiano, né? Isso. Desculpa. Concordo com ele nesse sentido, porque a competência do tribunal é realmente só no dia da votação e ali para o colégio eleitoral. Então, extrapola um pouco, mas ficou delimitado 100 metros. Mas não deixa de ser um desafio para a sociedade, porque é bonito quando a gente pensa em lugares completamente civilizados, né, para usar o termo que eles gostam, mas lugares onde nós temos, né, um morro ou grande maioria mesmo mora em comunidade, esses lugares vai ser muito difícil como que você fazer a revista, né? Isso custa dinheiro também. E também a polícia, ela tem ainda o dever de guardar as urnas. Não, mas acho que as forças de segurança podem, né? Pode. Sim. Mas parece que só as que estiverem em atividade. Olha só como o TSE está assim, se metendo em tudo. Ele quer ser o poder executivo. Deveria tentar a eleição, né? Alexandre Bissoli. Nós temos aqui algumas questões a analisar, né? A gente está discutindo dessa em concreto, mas a gente vê já há alguns dias a questão dos celulares e alguns retrocessos, eu diria. A própria lei seca, que era histórica, não poder beber no dia da eleição, isso foi delegado aos estados, com essa Secretaria de Segurança Pública, avaliar. Por que não ter chamado os estados nessa questão do armamento também, para que se tivesse uma análise concreta de cada realidade? Então me parece que o TSE está fazendo movimentos políticos, ou seja, deixa eu jogar para a galera, toma uma decisão disso, toma uma daquilo. Se vai ser cumprido ou não, se vai ser efetivo ou não, isso é uma outra discussão que talvez nem estejam preocupados. Me parece que o que se discute aqui são recados políticos para a sociedade e não necessariamente o cumprimento das decisões. Essa é a observação que eu traria. Recado político, mas eles têm se excedido, por exemplo, no caso lá dos empregados. Não é um recado político. Eles mandaram apreender os celulares, quebrar sigilo celular, sigilo bancário, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque foi o Randolph que pediu, não foi a polícia, nem o Ministério Público. Marcelo Suano, vamos lá. Eu tenho 3 advogados do meu lado, eu jornalista e o Suano, que é um cientista político. Segundo o Bissoli falou, como seria político isso? Eu não consigo entender sinceramente, eu acho um pouco arbitrário, na verdade. Totalmente político com arbitrariedade, vamos colocar. Vamos colocar pitadas de arbitrariedade. Muitas pitadas de arbitrariedade. Eu te cumprimentar, uma boa tarde, Carla, nossa comandante altiva, Carla, ao sol do Cristiano. Nossa, é uma missão quase impossível. Ao Alexandre e a querida Fabiana Barroso, que sempre que ela fala, eu vou e anoto, porque eu aprendo muito com ela. Olha, eu vou dizer por que é totalmente político. Cada momento surge um novo jabuti na árvore. Qual que é a história do jabuti na árvore? A história que conta-se que numa determinada fazenda pelo Nordeste passavam 2 políticos e eles passavam de carro e um deles viu um jabuti no galho de uma árvore. Aí ele falou, vamos tirar aquele jabuti dali. Aí o cara disse, não, peraí, isso é louco, nós estamos na terra do Coronel Tal. Jabuti voa? Não. Então alguém colocou.
Se colocou, deixa, porque tem alguma intenção para desviar a atenção por alguma razão. É interessante que esse é mais um jabuti, por isso que isso é político. O jabuti na árvore para você não olhar o que está aí no entorno. Exato. Abusos absurdos que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa de algumas autoridades do Supremo, não vamos dizer que é a instituição que está cometendo erro. Pessoas dentro da instituição estão cometendo falhas jurídicas. Você não precisa ser advogado para verificar quantas vezes foram rasgadas a Constituição, quantas vezes foi dado um poder estranho ao TSE e você junta duas entidades ou duas instituições que não deveriam estar juntas. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral comandado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Deveria ser ou algo à parte, ou deveria estar o Supremo Tribunal Federal tratando de questões constitucionais e não extrapolando aquilo que lhe diz respeito. Até mesmo por qual razão foi criado o Tribunal Superior Eleitoral? Ele veio a reboque de uma transformação que aconteceu na história do Brasil, quando antes a diplomação de autoridades eleitas era feita por intermédio de uma coisa chamada Comissão Verificadora de Poderes. O que fazia esses indivíduos? Eram 5 membros das Assembleias Legislativas ou do Congresso que simplesmente chegavam, olhavam e diziam: esse aqui eu aceito, esse aqui eu não aceito, esse aqui teve ou não teve fraude. E assim titulavam. Percebia-se que isso era uma distorção. Aí pensaram: vamos dar uma neutralidade, criar um órgão que seja articulador geral, e acabou colocando isso na Justiça. Qual é o grande absurdo? Colocar o Supremo Tribunal Federal como a parte que regula ou que dirige o TSE. Nos seus 7 membros, 3 são do Supremo. O Supremo Tribunal Federal não tem o que fazer? Muito. Essa é a primeira pergunta. Mas sempre foi assim? Sempre foram ministros do Supremo que assumiram o TSE? Sim. Sempre. E é Desde muito quando curioso. isso? Eu acho que 90 anos. 90 anos. E tem um detalhe, que a gente vê até absurdos que são feitos. Por exemplo, o mandato de presidente do Tribunal Superior Eleitoral são 2 anos. E o vice assume posteriormente. É curioso que ele não pode dar continuidade e ser sequencial. 2 mandatos seguintes. Razão pela qual você tem que passar para o vice. Mas o vice é sempre um ministro do Supremo. E aí a gente pergunta: o que o Fachin estava fazendo? Como assim? Ele estava como presidente, né? Só que o Fachin ele tinha que completar 2 anos. Por que ele não completou 2 anos? Por quê? Porque ele já estava encerrando com ele o mandato de membro do TSE. Ele tinha que voltar para o Supremo Tribunal Federal. E ele fica 6 meses. Quando você olha... Nossa, mas toda... que bagunça! Exato. Quando você olha toda a estrutura, isso? é uma estrutura feita mostrando que tem algo estranho. Marcelo, só uma parte do esclarecimento. A Justiça Eleitoral tem essa particularidade. As composições são feitas por biênios, ou seja, a cada eleição tem uma renovação. Por isso que a gente tem uma chamada insegurança jurídica. Imagine que, além da mudança da lei, que desde a redemocratização nós nunca concorremos uma eleição com a lei da eleição anterior, e aí nós temos a cada eleição uma composição nova de tribunal. Como vai se conseguir alguma decisão estável no país com isso? Perfeito. E olha que coisa curiosa. Aí você colocou, no caso, o Fachin, a pergunta que se faz: se você quer estabilidade, por que você colocou o Fachin por 2 meses? Por 6 meses? Eu não sei se... Eu sou assim, na minha vida pessoal, assim, e agora profissional também. Qual é a saída? Porque os problemas a gente já sabe, e são inúmeros. Posso te dar qual é a saída? A gente precisa arrumar uma saída, porque eu vejo uma população indignada, ou uma população que não está entendendo o que está acontecendo, porque se eu aqui, que sou esclarecida, tenho dificuldades, porque são tantos meandros, um sai, o outro sai, é vice, não sei o quê. Como é que a gente resolve para ficar mais claro, para ficar mais limpo, para ficar mais justo? Carla, eu posso... Imparcial? Eu posso estar chutando muito alto. Mas a única saída que nós temos é fazer uma reforma política, mas uma reforma do sistema. Como que nós vamos fazer isso? Entregando para o Congresso para que ele faça pelos seus procedimentos naturais? Ele nunca vai fazer, porque eles vão dar tiro no pé. E o problema é que no país a gente faz reforma eleitoral, né? A gente só faz reforma da regra do jogo. Exato. Ninguém muda o que é estruturante. É como se no Judiciário e no Ministério Público só tivessem seres ungidos por algo de perfeição e que na política, no Executivo e Judiciário tivessem os problemas. Como se a conduta dos ministros do Supremo não fossem tão reprováveis quanto a dos políticos. É isso que eu ia perguntar para vocês. Eles não têm um poder equivalente? Porque para mim, na democracia, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Senado e deputados, eles não têm um poder equivalente de contrapesos?
Por que o Supremo ele pode se sobrepor? O sistema não jamais. permite isso. Eles deveriam ter. Mas tem se sobreposto. Quer ver uma É a mudança tripartição estrutural? de poderes, Sim. você tem o controle, um deveria fazer o controle do outro. O problema é quando existe a falha consumada, fato constatado, o Senado não está fazendo o controle de constitucionalidade do judiciário. Então, existe abuso e poder concentrado. Esse abuso e poder concentrado acaba fazendo que esses três poderes não se equivalam mais. Que foi a lei de Montesquieu, né, que criou esse contrapesos, né? Nós precisaríamos de Infelizmente. dois Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, gente? Você que está nos ouvindo e nos assistindo, você que vota para senador. Aí eu fui pesquisar quem votou no nosso presidente Rodrigo Pacheco do Senado. Foi em Minas, né? Ele é mineiro. Foi mineiro, é. Foram 3.600.000 votos. São Pra não muitos votar mineiros. na Dilma, diga-se. Foi um voto, então, de protesto? Foi. Então, por favor, vocês que votaram no Rodrigo Pacheco, pressionem. Porque o Senado não está agindo como deveria agir, como um controlador do Supremo. E além disso, Mas só Carla, que quem colocou o Pacheco lá foi a população. Mas aí Então, se também- você diz que o Pacheco não vai fazer, na verdade, quem não fez seu papel direito foi a população, que não votou direito. Mas olha o problema do nosso sistema. Desculpa, eu tô falando, Cristiano, mas olha o problema do nosso sistema político. Agora são 12 horas e 15 minutos. Mas olha o problema do nosso sistema político. 12 horas e 15 minutos. Eu acho muito charmoso. Você acha? Mas olha o problema do nosso sistema político. Primeiro, nós temos um mandato para senador, que são 2 legislaturas. A legislatura dura 4 anos. Para todo o país, o mandato corresponde à legislatura, exceto para senador, que são 2 legislaturas consecutivas. 8 anos, é. Aí ele pega, assume a presidência, e ele está só na primeira legislatura ainda do mandato dele. Significa que ele ainda tem mais 4 anos. Ele faz o que ele quer. Aí ele assume a presidência do Senado, correndo o risco dele ser reeleito presidente do Senado. Por qual razão? Porque ninguém pode ser presidente do Senado consecutivamente na mesma legislatura. Só que ele está encerrando uma e começando outra. Ele pode ser porque reeleito. entram os outros 4. Aí nós tá temos, mal feito isso aí. E o Totalmente. grande problema é que se ele tiver uma pendenga judicial para Tá ser no julgada Supremo. pessoalmente, é o próprio Supremo. É o Supremo. Então, assim, não adianta. O que adianta o povo se tiver, cobrar? vamos lá, vamos explicar aqui para a população. Supostamente. Porque conversar com o advogado é difícil, né, gente?